Fala, meu futuro doutor e minha futura doutora, aqui quem fala é Gregory Nobre e no vídeo de hoje a gente vai falar como você fazer um desenvolvimento nota máxima. Bora pro vídeo. Requisitos necessários para um desenvolvimento nota máxima. O que sua redação precisa ter para ter um desenvolvimento nota máxima? Então, primeiro que a estrutura é muito importante, né? Então ela tem que ter entre 5 a 8 linhas. Ela deve começar com um conectivo, sempre, galera, sempre começar parágrafo com conectivo. Desenvolvimento, a mesma coisa, começar desenvolvimento com conectivo. Ela deve ter muitos conectivos também dentro do texto, né? Diluído no texto, ter vários conectivos sempre quando começar um período, comece o período com conectivos. Isso a gente já falou antes na videoaula da competência 4. Parágrafo 2, ele desenvolve o argumento 1, beleza? O parágrafo 2, ele desenvolve o argumento 1. O parágrafo 3, ele desenvolve o argumento 2. Isso a gente falou na aula anterior, na aula de introdução, nota máxima. Mas a gente vai dar mais uma pincelada aqui nessa aula também. E o mais importante que seu desenvolvimento ele tem que ter, ele tem que responder 3 perguntas. Ele tem que responder o que acontece, por que acontece e quem foi que diz que isso está acontecendo. Então ele tem que responder essas 3 perguntas. A gente vai ver bem direitinho nos exemplos como fazer isso. Aqui o modelo de redação nota máxima que a gente já viu na outra videoaula, né? Videoaula anterior a gente viu como é que é o modelo de redação nota máxima, que ela tem toda uma introdução, né? A introdução ela tem a introdução com interdisciplinaridade, né? Introdução histórica, geográfica, filosófica, científica, sociológica e por aí vai. Ela tem o tema, a tese, aí ela vai ter o argumento 1 e o argumento 2. O argumento 1 ele vai ser desenvolvido no parágrafo 2 e o argumento 2 vai ser desenvolvido no parágrafo 3. Isso que é importante para a gente agora nessa videoaula, né? A gente tem que saber que no parágrafo 2 vai ser desenvolvido o argumento 1 e no parágrafo 3 vai ser desenvolvido o argumento 2. A gente vai ver isso com mais detalhes e com mais calma daqui a pouco quando a gente for ver o exemplo. Então, com mais detalhe, como é que deve ser o seu parágrafo de argumentação? Ele deve começar com um conectivo, ok? Em relação ao, vale também ressaltar que, relacionado a, entendeu? E por aí vai, ele deve começar com um conectivo. E ele deve também, depois que dá esse conectivo que ele começou, ele tem que fazer referência ao argumento que ele vai desenvolver. No caso do segundo parágrafo, um exemplo. Em relação ao argumento 1, podemos dizer que... Aí você vai desenvolver a sua argumentação. E como é que a gente desenvolve a argumentação? A gente desenvolve a argumentação respondendo aquelas 3 perguntas. O que acontece? Por que está acontecendo? E quem foi que disse que isso acontece? Então você vai colocar os fatos. Coloca um fato, né? O que acontece? Acontece alguma coisa. Por causa de alguma coisa e de acordo com alguém. Interessante que sempre que você for argumentar, você tem que dizer que está acontecendo isso, que alguém foi que disse, entendeu? Bota alguma instituição para dizer, diz que o IBGE, que segundo o IBGE, segundo o jornal Folha de São Paulo, segundo a Universidade Federal fulano de tal e por aí vai. É assim que você tem que argumentar. No exemplo, a gente vai ver melhor como é que faz. Agora a gente vai para o exemplo. No exemplo, eu vou usar o exemplo daquela redação que a gente já começou na introdução dela, na videoaula anterior. A redação, o tema dela é o consumo de chocolate no mundo moderno. É uma redação que nada a ver, sim, né, o tema dela, mas que eu fiz ela bem simples, só para dar o exemplo para vocês. Vamos ler aqui de novo, né, a introdução que a gente já leu na outra videoaula. A gente não vai analisar a introdução aqui, beleza? Porque já foi analisada a introdução e a gente já vai partir para o desenvolvimento, para a gente analisar sim o desenvolvimento. Então vamos ler aqui a introdução. Tema: consumo de chocolate no mundo moderno. Desde as primeiras civilizações americanas, o chocolate é consumido e apreciado pelo homem. Na antiguidade ameríndia, com os povos astecas e maias, o consumo dessa iguaria era considerado sagrado. No mundo moderno,
continua bastante comum o uso do chocolate nas refeições, e isso pode trazer várias consequências, tanto boas quanto ruins. Beleza, pessoal. Analisando aqui, né, parcialmente essa introdução, a gente pode ver que ela tem dois argumentos, né? Que o chocolate ele pode trazer tanto consequências boas quanto também consequências ruins. Então, o primeiro argumento é consequências boas. E o segundo argumento são as consequências ruins. Ou seja, no segundo parágrafo eu vou ter que desenvolver sobre os benefícios do consumo do chocolate. Já no terceiro parágrafo eu vou ter que desenvolver sobre os malefícios do consumo do chocolate. Então agora a gente vai ver como que faz esse desenvolvimento. Bom, pessoal, aqui a gente tem o segundo parágrafo daquela redação. Vamos agora analisar como que foi o desenvolvimento daquela introdução lá sobre o chocolate no mundo moderno. Ok, lembrando que o primeiro argumento daquela introdução, o primeiro argumento é os benefícios do consumo do chocolate. Então, parágrafo aqui eu teria que desenvolver falando sobre os benefícios que traz o consumo do chocolate. Então, vamos lá. Relacionado aos benefícios, é possível afirmar que o consumo moderado de chocolate pode ocasionar uma melhora significativa na saúde. De acordo com o Departamento de Nutrição e Nutrologia da Universidade Federal do Ceará, UFC, ingerir alimentos ricos em chocolate pode trazer benefícios à circulação sanguínea, devido aos seus potentes antioxidantes, e ainda melhora o humor por causa da liberação do hormônio serotonina. Além disso, segundo a Universidade de Chicago, a distração de comer ou beber por prazer atuaria como anestésico. Beleza, pessoal? Agora a gente vai analisar esse desenvolvimento. Primeiro de tudo que o desenvolvimento, eles têm que sempre, né, pessoal? Sempre começar com um conectivo. Ok? Ele tem que começar com relacionado ao, vale também ressaltar que em relação a alguma coisa, entendeu? Então, esse aqui ele começou com relacionado aos benefícios, que seria relacionado ao argumento 1. Os benefícios são o argumento 1. Ok? Benefícios são os argumentos, é o argumento 1 que eu apresentei lá na introdução. Então, relacionado ao argumento 1, é possível afirmar que. Agora a gente começa o nosso desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento ele tem que responder 3 perguntas. Ele tem que responder o que acontece, né? O que acontece, por que acontece e quem disse, né? Quem disse. Então, tem que responder essas 3 perguntas. O que acontece, por que acontece e quem foi que disse que isso acontece. Voltando lá ao texto. Relacionado aos benefícios, é possível afirmar que, agora eu vou dizer o que acontece, que o consumo moderado de chocolate pode ocasionar em uma melhora significativa na saúde, certo? Isso que acontece. Consumo moderado de chocolate pode ocasionar em uma melhora significativa da saúde. De acordo com o Departamento de Nutrição e Nutrologia da Universidade Federal do Ceará. Já respondi quem disse, né? Acontece alguma coisa segundo fulano de tal. Quem disse foi o Departamento de Nutrição e Nutrologia da Universidade Federal do Ceará. E por que isso acontece? Por que ele causa essa melhora significativa? Porque ingerir alimentos ricos em chocolate pode trazer benefícios à circulação sanguínea. Por quê? Devido aos seus potentes antioxidantes. E ainda melhora o humor por causa da liberação do hormônio serotonina. O seu desenvolvimento ele tem que ser sempre assim. Você diz um fato e comprova. Diz um fato e comprova. Diz um fato e comprova. Assim que você dizer um fato, você tem que dizer o porquê que ele faz isso que ele faz. E tem que dizer quem disse. Que você que está escrevendo não inventa nada. Você, infelizmente, não é alguma autoridade no assunto, né? Você é um aluno fazendo a prova de um Enem. Então, você tem que dizer da onde foi que você tirou essa ideia. Qual foi a fonte para você dizer essa afirmação. Então, tem que dizer quem foi que disse, né? Aqui também outro exemplo. Além disso, segundo a Universidade de Chicago, a distração de comer ou beber por prazer atuaria como anestésico. Então, o que acontece? O chocolate atua como anestésico.
Por quê? Porque a distração de comer ou beber por prazer atua como anestésico. E quem foi que disse? A Universidade de Chicago. Entendeu como é que tem que ser? Tem que ser assim. Você tem que dizer o que é que acontece, por que acontece, quem foi que disse. Ah, mas de onde foi que tu tirou esses argumentos, Greg? De onde foi que tu sabe quem que foi o departamento de nutrição, nutrologia, que disse isso daqui, isso ali, isso ali? Pessoal, esse exemplo aqui eu tirei totalmente da minha cabeça. Eu nem sei se existe algum departamento de nutrição, nutrologia da Universidade Federal do Ceará. Aqui, isso aqui é tudo inventado, ok? Não inventei tudo isso daqui. Como você tem que saber, né? Como é que você faz para saber o que está acontecendo, por que é que acontece, quem foi que disse? Por isso que tem que estudar bastante antes de fazer sua redação. Ah, mas no dia da redação eu não estudei aquele tema, não sei. Ah, você pode tentar fazer isso aqui que eu fiz também, né? Inventar um pouquinho. Você pode fazer isso. Eu indico? Não, eu não indico. Eu indico que você estude, que você saiba o que é que você está escrevendo. Mas você pode inventar alguma coisa? Assim, poder pode, né? Você é livre para fazer qualquer outra coisa. O problema é que se a pessoa que está corrigindo ele souber que você está mentindo, que você está usando fatos mentirosos, alguma coisa assim, ele pode sim tirar seus pontos, né? Ou até zerar sua redação, dependendo do que você disser. Mas eu já fiz isso daqui, já teve redação minha que eu escrevi sem ter o conhecimento e escrevi tipo dizendo que uma instituição tal afirmou tal coisa, sem eu saber que essa instituição existe ou não existe. E deu certo comigo, entendeu? Eu já escrevi isso em redações valendo nota e tal, e deu tudo certo. Mas eu não indico que você faça isso. Indico que você estude bastante antes de fazer as suas redações, né? Os seus treinos de redações, para que no dia da sua prova você tenha conhecimento suficiente para responder essas perguntas. O que acontece, por que acontece e quem foi que disse que isso acontece. Beleza? Agora a gente vai ver o terceiro parágrafo para a gente ver mais um exemplo de desenvolvimento. Vamos lá. Pronto, pessoal. Terceiro parágrafo. Lembrando que lá na introdução, o segundo argumento foi os malefícios que o chocolate traz. Beleza? O consumo exagerado de chocolate pode trazer consequências ruins. Esse foi o argumento 2, que ele deve ser desenvolvido no parágrafo 3. Então, nesse parágrafo, a gente vai desenvolver o argumento 2. Vamos lá ler o parágrafo. Vale também ressaltar que o consumo exagerado pode trazer muitos malefícios. Em pesquisas realizadas pelo Instituto dos Diabéticos, o chocolate pode aumentar absurdamente a taxa de glicemia do sangue, dessa forma ocasionando um mal enorme para essa parcela da população. Também é sabido que esse alimento é uma grande bomba calórica. Sendo assim, é bastante provável que ele possa ser responsável por ajudar a causar excesso de peso e obesidade, pois é bastante rico em carboidratos e gordura. Então, pessoal, analisando esse parágrafo aqui. Lembrando que os parágrafos, todos eles devem começar com um conectivo, né? E o parágrafo de desenvolvimento, ele deve começar com conectivos, basicamente, esses três conectivos. Relacionado a, em relação ao, e vale também ressaltar que. Beleza? Esse aqui eu comecei com vale também ressaltar que. Beleza? Então, vale também ressaltar que, argumento 2, tarará, tarará, desenvolvimento, argumento 2, né? Então, comecei aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Vale também ressaltar que o consumo exagerado pode trazer muitos malefícios. Né? Tá aqui, argumento 2. Muitos malefícios, né? Argumento 2, tá aqui ele. Lembrando também que sua redação, né, seu desenvolvimento, ele tem que responder aquelas três perguntas. O que acontece, por que acontece e quem foi que disse que isso acontece. Certo? Então você tem que dar um fato, dizer por que esse fato acontece e comprovar esse fato dizendo que qual foi a autoridade, né, a instituição que disse que esse fato acontece. Vamos lá. Em pesquisas realizadas pelo Instituto dos Diabéticos, tá aqui, botei aqui alguém, né, para confirmar o que eu estou dizendo, né? Instituto dos Diabéticos. O que acontece? O chocolate pode aumentar absurdamente a taxa de glicemia. Olha aí. Então, quem foi que disse? O Estatuto dos Diabéticos.
Por que que acontece? Porque o chocolate ele pode aumentar absurdamente a taxa de glicemia. E o que que acontece? Ocasionando um mal enorme para essa parcela da população. Essa parcela da população é os diabéticos, ok? Porque aqui tem Instituto dos Diabéticos, então já fazendo referência à população diabética. Então, ó, aqui estou dando um fato, né? Qual o fato? Mal enorme para os diabéticos. Por quê? Porque o chocolate pode aumentar absurdamente a taxa de glicemia do sangue. E quem foi que disse? O Estatuto dos Diabéticos, né? Tá aqui, ó. Quem disse? Tá aqui, ó. Estatuto dos Diabéticos. O que que acontece? Ocasiona mal enorme para os diabéticos, né? Para a população, né? Para essa parte da população, tá aqui. E por que que isso acontece? Porque o chocolate ele pode aumentar absurdamente a taxa de glicemia do sangue. Certo? Respondendo aquelas 3 perguntas. Continuando o texto. Também é sabido que esse alimento é uma grande bomba calórica. Sendo assim, é bastante provável que ele possa ser responsável por ajudar a causar excesso de peso e obesidade, pois é bastante rico em carboidrato e gordura. Conhecimento. Também é sabido que esse alimento é uma grande bomba calórica. Isso aqui é um conhecimento popular. Todo mundo sabe disso, né? Que o chocolate ele é uma bomba calórica. Beleza? Que ele tem muitas calorias, né? Sendo assim, é bastante provável que ele possa ser responsável por ajudar a causar excesso de peso e obesidade, pois é bastante rico em carboidratos e gordura. Agora vamos ver se está respondendo aquelas 3 perguntas. O que que acontece? Acontece que o chocolate em excesso ele pode causar, né, aumento de peso, aqui ó, aumento de peso e obesidade. Ele em excesso causa aumento de peso e obesidade. Por quê? Porque ele é bastante rico em carboidratos e gordura. E quem foi que disse isso? Conhecimento popular. Também é sabido que esse alimento é uma grande bomba calórica. Beleza? Tá aqui sublinhado. Grande bomba calórica. Então, esse desenvolvimento ele está começando, né, com um conectivo, está fazendo referência aqui ao argumento 2 e ele está também respondendo aquelas 3 perguntas, cada uma 2 vezes, né? Quem, né, o que está acontecendo, por que que acontece e quem foi que disse. Beleza? Então, esse aqui é mais um exemplo de um desenvolvimento nota máxima. É assim um modelo correto para fazer um desenvolvimento. Você sempre tem que dar um fato, dizer o porquê que esse fato acontece e dizer quem foi que disse que esse fato acontece. Então, seguindo esse modelo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar uma nota máxima também no desenvolvimento da sua redação. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se você gostou, dê aquele like, compartilhe o vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui, comenta aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Aqui na descrição tem um link da apostila para vocês baixarem, para você acompanhar todas essas videoaulas, né, desse mini curso. E é isso aí, galera. Grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula. Valeu!